dá o grito. Já jogou bola e no com terceiro, nós? bora. Jogador. Bora, E chega. o tamo, Bora, você chega. tamo Vai junto lá. também depois? Tamo junto também? Todos por um. Bora. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Bora! Eu aprendi esse código, é quando dói muito é sorrir. É sua mente entende que tá tudo bem. E agora passou para 8,5, para aí 9. Agora já aliviou, tá bom. Viu? 4 semanas depois do Covid, fiz agora o primeiro treino. 25 minutos, estou arrasado. Tive 4 semanas sem treinar, apanhei Covid. Estive a tomar medicação para a pneumonia e agora no dia 16 de setembro, 34 dias da prova, comecei a treinar, 25 minutos, estou arrasado. Mas vou conseguir, vou-me preparar para o Ironman até lá. Eu vou provar que é possível fazer isto. Vou provar que é possível a mim próprio e a vocês também. Vai ser possível. Vamos lá. O meu nome é Carlos Gesteiro e eu resolvi gravar este documentário para vos explicar que fazer um grande desafio e estar em grandes desafios muda a vida de todos nós. Recentemente eu fiz um Ironman, algo que eu nunca pensei sequer propor-me tal desafio. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero partilhar convosco. A minha experiência do Ironman, porque é que eu me desafiei a fazer o Ironman, como é que nasceu a ideia do Ironman, como é que foi a preparação, o dia da prova e o que acontece depois disso. É que todos vocês conseguem fazer um Ironman, conseguem submeter-se às provas que muitas vezes nem sequer estão na vossa mente, mas que por algum motivo, em alguma fase da vossa vida, vocês pensaram que poderiam fazer, mas estava longe demais. A ideia nasce, eu entro numa mentoria com o Tiago Rocha e o Tiago, logo no dia em que eu decido entrar na mentoria, estávamos a meio de uma corrida, diz-me, então se vens para a mentoria tens de fazer o Ironman. Estávamos em abril de 2024 e nessa altura eu pensei, fazer o Ironman, eu venho para a minha mentoria para fazer networking, para reencontrar algum equilíbrio na minha vida e estão a convidar-me para fazer o Ironman. E eu ainda assim disse que sim, ok, estou dentro do desafio, vou preparar-me e vou pensar sobre isso. Mas a verdade é que a minha mente, ela não estava preparada para isso. Ela nem sequer conseguia alcançar o que era fazer um Ironman. 4 km a nadar, 180 de bicicleta e depois no fim de tudo isto uma maratona. Depois de ter aceito o desafio, comecei a pensar que deveria ter um plano, que deveria ter um treinador, que realmente era uma prova de que ia colocar o meu corpo sobre um stress e sobre um esforço muito elevado e eu efetivamente não estava preparado para isso. E comecei a entrar em alguns desafios mais pequenos. Fiz 2 triatlos, o triatlo de Oeiras e o triatlo de Peniche. Regressei à minha terra natal, que foi onde nasceu a prova de triatlo em Portugal, foi em Peniche.
e eu nunca tinha feito nenhum triatlo. Foi com muita alegria, com muita satisfação que fui fazer o triatlo em Peniche e fiz também o de Oeiras. O de Oeiras concluí também com a minha esposa. No entanto, fazer triatlos, que são provas muito mais curtas, elas não nos deixam totalmente preparados para o Ironman. Comecei a ponderar sobre isso e procurei um treinador. Mas no dia-a-dia, na confusão no corre-corre, em tudo aquilo que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia, as coisas foram passando e falei com algumas pessoas e isto até é algo que nem sempre é talvez conveniente dizer, nem é isto que eu quero que vocês façam, mas eu não consegui arranjar um treinador, a verdade é esta. Houve pelo menos 2 pessoas que se disponibilizaram para me treinar, mas eu, ou pelas horas em que eu treinava, ou porque tinha compromisso e desmarcava, nunca consegui ter um treinador. Então arranjei um plano de treino, um plano que dizia os dias que tinha que correr, os dias que tinha que nadar, os dias que tinha que andar de bicicleta e depois, semanalmente, teria de fazer esse programa. A verdade é que eu nunca fiz esse programa, nunca consegui cumprir esse programa. E o meu testemunho é para vos dizer que quando a mente comanda o nosso corpo obedece. E aquilo que acontece e aquilo que eu vou partilhar convosco para a frente tem a ver com isso. É nós conseguirmos controlar a nossa mente e vivermos num ambiente que nos potencia. Porque normalmente os ambientes onde nós vivemos são ambientes que eu costumo dizer que são âncoras. Pessoas que se colocam grandes dúvidas sobre os desafios e que normalmente nos deixam ainda mais na dúvida. E eu tenho a felicidade de viver num ambiente em que desistir não é uma palavra que esteja no nosso vocabulário. Desistir não existe. E quando nós convivemos nesses ambientes, conectamos com novas pessoas, temos novas ideias, novas ações e essas novas ações vão resultar novos resultados. Não é? O que acontece é isto mesmo, é que ao longo de maio até à altura da prova, eu fiz 2 triatlos bem pequenos e fiz uma corrida de 10 km. Não fiz mais do que isso, mas fui seguindo o meu plano de treinos. Eu alterei alguns hábitos, principalmente na alimentação e no descanso, durante estes meses que antecederam a prova. Eu passei a cortar algumas coisas na alimentação, principalmente à noite. Tomei alguns suplementos vitamínicos, os normais, magnésio, vitamina D, o normal, nada de transcendente. E o que é que aconteceu? Passei a descansar melhor, deitar-me mais cedo, a dormir mais horas e fui fazendo alguns treinos, de acordo com o plano. A verdade é que o tempo foi passando e eu nadei algumas vezes, nunca nadei em piscina, nadei sempre no mar. E quando chegámos ali a agosto, eu estava a nadar cerca de 1500 metros, a correr 17 km e a fazer 30, 40 de bicicleta, mas na bicicleta estática. Quando chegou ao final do mês de agosto, eu apanhei Covid. E o Covid foi bem mais duro de suportar e de recuperar desde a primeira vez que tinha tido em 2022. E o Covid... Eu estava fora de Portugal quando tive Covid e tive 4 dias bem duros e assim que passou a febre, logo no dia seguinte eu fui correr e só consegui correr 6 km. E pensei, ok, isto é consequência do Covid e tal, tenho ainda muita tosse, estou com dificuldades respiratórias, vai passar. A verdade é que nas semanas seguintes eu não consegui treinar, fui aconselhado a não treinar e no início de setembro, na segunda semana de setembro, eu fui fazer um tratamento porque estava com o princípio de uma pneumonia. E neste período foram 4 semanas praticamente sem treinar. Contraí Covid no dia 20 de agosto, fui à consulta no dia 9 de setembro, dia 16 de setembro é que tive autorização para treinar. E a prova do Ironman era no dia 19 de outubro. Portanto, estamos a falar de 33 dias, mais ou menos 32 dias, para me preparar. Pensei sempre que era curto, que era bastante desafiante
preparar o meu corpo, preparar a minha mente para uma prova tão dura. Mas ainda assim, não houve nenhum momento que eu tivesse pensado que não ia entrar na prova. O que é que aconteceu neste período? Eu só começo a treinar no dia 16 de setembro e tinha uns ténis todos espetaculares, aqueles com placa de carbono e tudo mais. Não serviam, porque faziam bolhas. Então eu, no dia 10 de outubro, a 9 dias da prova, encontrava-me numa daquelas superfícies onde se vende material de desporto e comprei uns ténis. Os ténis, que são aqueles que eu tenho calçado agora. Foi com estes ténis que eu fiz o Ironman. Eu, no dia 5 de outubro, comprei os ténis para colocar na bicicleta para usar ali naqueles pedais. No dia 6 de outubro, com a prova a dia 19, eu pedalei a primeira vez na bicicleta e pedalei 50 km e corri 10 km depois da prova, depois de pedalar 50 km. E isto estamos a falar no dia 6 de outubro. Faltavam 13 dias para a prova. 6 dias antes de entrar para a prova do Ironman, eu concluo os meus primeiros 25 km. 6 dias antes. E 2 semanas antes tinha feito 50 km nesta bicicleta pela primeira vez. Portanto, eu fisicamente, a minha condição física não me permitia, ou não deveria dar para fazer 4 km a nadar, 180 de bicicleta e 42 a correr. E desde Covid, desde o dia 20 de agosto, que eu não nadava. Eu não nadei desde o dia 20 de agosto. E até o dia 20 de agosto eu estava praticamente a nadar 1500 metros. Nunca tinha passado mais de 40 minutos dentro d'água. E estava pela frente uma prova que provavelmente iria demorar 2 horas dentro d'água. Ainda assim, o ambiente em que eu vivo hoje, as coisas que eu partilho, as pessoas com quem eu convivo, mais uma vez reforço que não há a palavra desistir. Essa palavra não existe no nosso vocabulário. Então eu vou para a prova, não é? No dia 19, eu vou para a prova, mas antes disso ainda tive uma outra surpresa, no dia 19. Foi no dia 17, eu vou fazer um teste, a equipa juntou-se e fomos todos dar umas braçadas ali em Cascais, e eu percebi que o fato que eu tinha não era adequado para fazer a prova. Eu tinha um fato daqueles normais de neoprene e vi todo o resto da equipa da plataforma com fatos totalmente diferentes. E eu nadei naquele dia, no dia 17, nadei cerca de 800 metros e percebi que não ia dar porque o peso do fato, com aquele peso eu não iria conseguir fazer os 3,8 km. Então eu na sexta-feira, sábado foi a prova, na sexta-feira de manhã fui comprar um fato para ir para a prova. Portanto, vejam, 6 dias antes corri 25 km, 3 semanas antes pedalei pela primeira vez na bicicleta e no dia antes da prova fui comprar um fato com que fiz a prova. Não havia possibilidade nenhuma de eu ter condições de fazer o Ironman. Não é isto que eu quero que vocês façam, mas o que eu vos quero dizer é que quando a vossa mente comanda, o vosso corpo obedece. A única coisa que eu me recordo de pensar é uma abraçada de cada vez. É só uma abraçada de cada vez. E depois é ir desfrutando da prova. E vocês perguntam, mas dá para desfrutar? Dá para desfrutar. E se não der para desfrutar, não dá para concluir. Foi sempre o sentimento que eu tive. Adiciono outra coisa, que é eu nasci em Peniche, eu sempre tive contacto com o mar, sempre respeitei o mar e eu nunca me passou pela cabeça morrer dentro d'água. E só para vocês verem como a nossa mente funciona, eu no dia antes, quando estava a planear e a pensar na prova, veio-me à cabeça que eu poderia morrer dentro d'água.
como o nosso cérebro funciona, não é? Sempre no modo de sobrevivência, para nós não nos colocarmos em movimento. Ele está só a cumprir a função dele, não é? Está só a proteger-nos. O dia da prova é um dia incrivelmente bonito. Estava uma manhã fantástica, um sol, uma temperatura agradável. Um dia de outubro escolhido a dedo para a prova. Quando eu entro dentro da água, o pensamento é uma abraçada de cada vez, desfrutar. E no início da prova tive a companhia do meu amigo Darik, que tínhamos trocado algumas ideias e combinámos fazer a natação em conjunto. E fomos nadando e ao passar dos 800 metros, entre os 800 metros e os 1000 metros, eu comecei a ter câimbras na perna esquerda. E aí comecei a perceber que já me tinha ocorrido, não é? Porque quando estava a treinar, das vezes que treinava, por vezes aparecia alguma câimbra nos dedos dos pés, nos gêmeos. Elas apareciam. E eu sabia que elas podiam aparecer. E elas efetivamente apareceram, só que apareceram mais cedo do que aquilo que eu estava à espera. E ali eu tomei uma decisão que foi, eu fiz algumas paragens entre os 800 metros e os 1000 metros para fazer alguns alongamentos dentro d'água e a partir daí em frente foi sempre só nadar de braços. As pernas foram praticamente nulas, por vezes ajudavam, mas o movimento das pernas foi só de arrasto, foi só braços. E a prova da natação, nós temos umas boias, as boias estavam colocadas 200 e 200 metros e tínhamos também os nossos famosos relógios que vão medindo a distância para percebermos mais ou menos em que ponto estamos e qual é que é o nosso, de acordo com a distância que nós já percorremos, o nosso estado físico. E tirando as câimbras nas pernas, eu até estava a sentir-me bem e fui nadando. Ao passar do quilómetro 2500, 2,5 km, há um momento em que eu paro para contemplar e durante aquele momento em que vamos nadando e que estamos preocupados com a nossa condição, que vamos vendo os outros atletas uns a passarem por nós ou nós a passarmos por eles, muita coisa nos passa pela cabeça e sempre que vinha um pensamento menos positivo, a ideia era sempre desfruta. Vamos passo a passo, como na vida, é um passo de cada vez. Não faz sentido, nem dá para pensar na meta, nem pensar na chegada. Agora é resolver o problema deste momento. E por volta desse 2,5 km, há ali um momento que eu também paro e que fiquei a contemplar um pouco daquilo que estava a acontecer e disse, não, vai, já foi mais de meio, portanto, bora, tu vais conseguir. E continuo a nadar, até que à passagem do quilómetro 3, com pouco mais de 800 metros para terminar, o Darik vai se afastando, porque tem melhor condição física e tem só menos 20 anos que eu. E foi-se afastando e eu disse-lhe, tá ok, eu fico, vai. E assim foi, a decisão foi tomada ali. Foi uma ótima ajuda, foi incrível poder nadar ao lado dele durante tanto tempo e ele seguiu e eu fui ficando para trás. Já na reta final da prova da natação, eu levava tampões nos ouvidos, não tinha acordado assim muito bem disposto, talvez não possa associar isso a alguma ansiedade ou stress, porque efetivamente o jantar não foi assim bem digerido, digamos. Então eu comecei a sentir algum enjoo e fiquei na dúvida se era dos tampões nos ouvidos, se era porque estava há muito tempo dentro d'água, se era simplesmente porque estava a enjoar. Se tinha algum enjoo por causa do cheiro dos jet skis de gasolina. Então os últimos metros, os últimos 600, 500 metros foram realmente angustiantes. Principalmente quando eu me virei de costas para descansar
foi aí que eu senti completamente agoniado e aí veio à mente que possivelmente não ia dar. Lembro-me de parar, tentar recompor-me e pensar, vai, mais uma abraçada, está quase. E fui continuamente, até que realmente consegui chegar à beira do cais e quando eu saio da natação foi um momento bem difícil. Eu posso dizer que em termos de esforço, de agonia, foi o momento mais difícil da prova. Eu saí realmente em condições bastante difíceis e ouço algumas das pessoas que estavam ali para me apoiar e foi muito bom. Ouvi a minha esposa, principalmente, e que deu uma grande força, um grande alento. E depois, ao longo da rampa, até à transição da área para apanhar a bicicleta, fui ouvindo e fui recebendo alguns calorosos apoios de alguns amigos. Fernando, Leonardo, Aline, Tiago Anjos, Flavi, alguns dos amigos que estavam ali presentes e que foram dando um apoio extraordinário. E com muita dificuldade cheguei à transição para as bicicletas, para a bike. Aí desequipo-me, quando chego já vou relativamente mais equilibrado, equipo-me e lembro-me de pensar, provavelmente é desidratação. Este enjoo é desidratação, então deixa-me hidratar, tenho aqui água, tenho aqui isotónico, vou-me hidratar, vou comer, equipei-me e segui. Peguei na bike e lá fui eu. Nos primeiros 40 km, eu que tinha a ideia que estava desidratado, por isso é que estava com aqueles enjoos, ingeri água, isotónico e comi, alimentei-me e passei a sentir-me muito melhor. O que é que acontece? É que nos primeiros 40 km, como eu ingeri muita água, comecei a ter vontade de ir à casa de banho. E eu que nunca tinha passado mais de 50 km em cima de uma bicicleta, não sabia como é que era o processo. Mas comecei a pensar, bem, a prova deve ter aqui algumas zonas que deve dar para descansar. E para ir aliviar e ir à casa de banho. Enganem-se. A prova tinha apenas um local e eu não sabia onde era. Então o que aconteceu foi que, efetivamente, tive que fazer como os atletas de alta competição fazem, que é em cima da bicicleta, né? Em cima da bike. E lá foi um conselho, passei por o meu colega Tiago Rocha e que me explicou tecnicamente como é que eu deveria de fazer. E eu fiz. O problema é que, imaginem, quando nós fazemos a necessidade em cima da bike, os pés ficam cheios de água, não é? Água amarela, se bem entendem. Então isso criou-me outro problema, não é? Eu resolvi um, mas criei outro problema. Como na vida, não é? Nós resolvemos um e aparece outro. Então eu pensei, faltam 140 km e eu vou ter que fazer estes 140 km com os pés encharcados. Disse, não, isto não vai acontecer. Não consigo, ou não dá para fazer isto, tens que arranjar uma solução. Haviam várias estações com vários carros e ambulâncias parados e eu pensei, não, eu vou parar numa ambulância e vou encher os meus ténis com compressas. E assim fiz. Na primeira oportunidade que tive, parei, encostei, saí da bike, tirei os ténis, deitei as meias fora e enchi os ténis com compressas. E grande alívio, os pés sequinhos. Eu pensei, já está, agora é só pedalar. O que aconteceu foi que, ao quilómetro 60, o reflexo de ter bebido muita água, não é? Não ter treinado, não saber como gerir os líquidos, obrigaram-me outra vez a fazer aplicar a nova técnica e encher os pés de água. Então eu voltei a ter que parar novamente e a fazer a mesma coisa. E pensei, não posso beber mais, porque não dá para beber mais, já não é desidratação, eu estou bem, sinto-me bem, alimentei-me, fui comendo várias bananas, sempre que fui apanhando, principalmente bananas, fui comendo muitas, levava as minhas cápsulas de sal, que tomava uma hora de cada vez, levava também umas azeitonas e levava também uns cubinhos de marmelada, portanto eu estava armado para o piquenique, digamos assim, e estava tranquilo para as próximas 6 ou 7 horas. O que aconteceu, mais inacreditável de tudo, é que
eu sentia que nunca conseguia debruçar-me sobre a bicicleta na totalidade. E, efetivamente era a água que eu ainda tinha. Então há uma altura que eu tomo uma decisão, eu vou já na volta, já na primeira volta, ainda na primeira volta, mas na volta a Cascais, eu passo ali numa zona em Carcavelos que eu conheço e entreguei a bike ao polícia e disse: guarde-me aqui a bike que eu vou ali no instante ao restaurante. E eu entrei no restaurante e aí sim, aí fui à casa de banho e consegui incrivelmente passar alguns minutos a colocar-me confortável. E assim foi. Eu estava no quilómetro 70 e qualquer coisa. Entro na bike e digo: agora sei que não posso beber mais água, ou sei que tenho que gerir melhor a água. E aí foi. Quando eu sigo para passar no primeiro controle da primeira volta, eu olho para o relógio e tinha a certeza que estava em cima do tempo, porque ao longo da prova há vários checkpoints, e eu sabia que estava em cima do tempo do checkpoint. Quando eu passo nesse checkpoint, eu olho para o relógio e vejo e digo: ok, 2 minutos antes. E sigo tranquilamente. Há um momento em que nós chegamos a um entroncamento e temos um árbitro que nos indica se estamos na segunda volta, vamos para a transição para das bicicletas para a corrida, e se estamos ainda na primeira volta, que devemos seguir para a direita e voltar a completar mais uma volta de 90 km. Eu cheguei a essa zona de entroncamento e quando passo, eu ia em grande velocidade, agora sim já estava a pedalar a uma velocidade bastante melhor, a fazer um pace de cerca de 28, 29, enquanto antes estava a fazer um pace de cerca de 24, dada a gestão de líquidos, dada a minha postura na bicicleta. Eu passo e ouço o árbitro a falar no megafone e a pedir para eu parar. Eu olho para trás, vejo, pare, mas eu ouço qualquer coisa a dizer: pare, está fora, está desclassificado. Eu não tive o entendimento claro do que é que ela me estava a dizer, mas eu fiquei com a nítida sensação que me estava a pedir para eu parar porque alguma coisa não tinha corrido bem na minha prova. Eu pensei: não, eu passei no tempo, estava a mandar parar porquê? Eu disse aí, tomei uma decisão: não, eu vou continuar a pedalar. Passado 3, 4 km, vem uma moto, que é uma moto dos comissários, e o senhor diz-me: olha, põe-se ao meu lado, eu vou a pedalar, e ele diz: olha, você está desclassificado, você pode parar, tem de parar porque passou fora de tempo. E eu olhei para o relógio e disse ao senhor: não, eu passei dentro do tempo. Eu tenho a certeza que passei dentro do tempo. Não, mas tem que encostar. Eu disse: não, eu vou continuar. Então eu desde do primeiro checkpoint para a segunda volta, eu percorro cerca de 30 km e nesses 30 km passam mais 2 comissários nas motas e que me pedem exatamente para parar porque eu estava desclassificado. E eu nunca parei. Apesar daquilo me criar muitas dúvidas, muita frustração, eu não parei. E eu disse: não, tu já fizeste 4 km a nadar, já fizeste 90 de bicicleta, portanto tu vais continuar, não vais parar. Deve ter havido algum erro. Será que houve? Será que não houve? A minha mente vagueou um pouco e eu tomei uma decisão, foi não parar, eu não vou parar. E nessa segunda volta, assim como na primeira, nós entrávamos dentro do autódromo do Estoril. Entrámos dentro do autódromo do Estoril e quando eu vou entrar dentro do autódromo do Estoril, eu vejo a pessoa, neste caso o atleta, que estava na minha frente. E o autódromo tem cerca de 3 km, portanto eu pensei: ok, 3 km na minha frente, eu vou dar o máximo, vou apanhar este atleta. E eu entrei dentro do autódromo sempre só com um pensamento, só dar o máximo que conseguia dar. E quando eu venho a sair do autódromo, as barreiras policiais que já se estavam a retirar, porque os comissários das motas já vinham com essa indicação, portanto lá atrás eles já vinham a dar essa indicação a todas as tendas, toda a equipa de suporte, eles já estavam a desmontar coisas. E aí a polícia, juntamente com o árbitro, eles pedem-me para eu parar, eu paro, o árbitro olha para mim e diz-me: Carlos. Ele diz-me Carlos porque no nosso
no nosso número de atleta vem aqui escrito o nosso nome. E ele diz-me, Carlos, o Carlos está fora da prova, está desclassificado, pare, venha connosco, porque eu vou levantar as barreiras, neste momento as barreiras policiais estão-se a levantar e eu vou mandar levantar tudo, portanto, pare agora e venha connosco. Eu disse, não, eu vou continuar a prova. Ele disse, mas se continuar está por sua conta, com o trânsito. E eu disse, não, eu vou continuar a prova. E aí isto passa-se em 30 segundos, no máximo, eu arranco, e aí eu tenho uma sensação de grande emoção. Eu fico emocionado e digo, não, pá, impossível parar agora. Vai ser impossível eu parar agora. Eu vou continuar, eu vou pedalar tudo o que eu tiver para pedalar. E aí já não houve grande estratégia de gestão de esforço, foi pedalar tudo o que eu conseguisse pedalar. E o que é que acontece? É que eu pedalo desde o autódromo até à praia de Carcavelos e já vou na reta da Marginal e vem uma última moto e essa última moto, vinham 2 pessoas nessa moto e o comissário de trás volta-me a fazer a mesma conversa, a pedir para eu parar, que eu estava desclassificado. E eu aí tenho um diálogo com ele, mas eu já estava de tal forma emocionado que há uma altura que eu dou um grito muito forte, muito alto e disse, eu não vou parar, eu vou continuar. E baixei a cabeça, dei um grito e continuei, tipo, Aaah! E ele afastou-se de mim. E há um momento em que eu faço uma ligeira descida e depois vem uma ligeira subida e eu vejo o último classificado, que supostamente seria o último classificado, com os carros da polícia atrás e toda aquela banda a tocar com a última pessoa, com o último atleta. Eu digo, não, eu vou passar por aquele atleta. Eu não quero saber, vou afastar o pensamento e vou seguir. E é isso que acontece. Eu ultrapasso esse atleta e nessa segunda volta eu alcanço o meu colega Darik, que pelas minhas contas trazia cerca de 30 minutos à minha frente e eu consigo alcançá-lo. E desde que eu passo essa barreira policial, todo este percurso, nunca mais fui incomodado pela organização. Sigo. Quando apanho o Darik, falo com ele, digo-lhe por alto o que aconteceu e disse, olha, tu pedala, vai rápido porque nós não temos a certeza disto dos checkpoints, tínhamos isto controlado, mas não sei. Partilha com ele a minha história e ele aí arrancou e eu não consegui acompanhá-lo e ele distanciou-se. E ainda assim eu fui dando sempre o máximo, dei o meu máximo na bicicleta, sem medir já esforços, porque na minha mente tinha sempre aquela ideia de que possivelmente poderia estar desclassificado, mas eu nunca desisti, fui passando por vários atletas. Quando chego à zona de transição, a primeira pessoa que eu vejo é a minha esposa, os meus filhos, e comento com eles. Digo rapidamente, não, eu concluí, eu acho que estou dentro, mas estão-me a dizer que estou fora. Não, você tem que encostar. E eu disse, deixa-me continuar. Não, tem que encostar. Depois eu continuei. Ela fica indignada com aquilo e diz, não, tu estás dentro, porque na aplicação, nós temos uma aplicação que segue o chip e as pessoas ficaram desclassificadas, elas saem da classificação e tu estiveste sempre dentro. Ainda que bastante atrasado, estiveste sempre dentro. Confia que tu estás dentro. E aquilo deu-me um alento, deu-me um ânimo. E eu segui, entrei na zona de transição e quando eu entro na zona de transição há uma rampa, depois há uma curva à esquerda e de frente tinha uma senhora, uma árbitra do evento e ela olha para o meu número, olha para o meu nome e diz-me assim, você já devia ter parado há muito tempo, você está desclassificado. E quando a senhora me diz isso, eu fico... A minha mente vem novamente à ideia, não, já devias ter parado, já devias ter seguido as regras, não. E eu tive ali um debate comigo próprio, interno, e eu disse à senhora, não, mas como estou desclassificado? Eu estou dentro do circuito, eu aqui no meu relógio está controlado, e eu acabei de conversar e estão a dizer-me que eu estou classificado.
Não, você já devia ter abandonado. E nisto vejo uma multidão de gente a entrar na zona do hipódromo, todos a gritarem: estás dentro, estás classificado, estás dentro. Os meus filhos, a minha mulher e alguns amigos. E eu ouço isso de fundo e tenho ali aquela senhora que me está a impedir de avançar. E sem nunca ter discutido com a senhora, sem nunca ter entrado num confronto, nem sequer nem a afrontar nem a confrontar, eu digo: ela não me deixa passar, e eu aí tomo uma decisão, que é: eu vou, nem que vá descalço. E eu descalço os meus ténis da bike, enfio os ténis na bike ali no guiador, entrego-lhe a bicicleta e disse-lhe: guarde-me a bicicleta que eu vou assim como estou. E ela disse: não, você não pode passar. E eu vou pedir ajuda porque você não pode passar daqui. E aquilo causou um sentimento de tanta impotência, que é isso que nos acontece muito na vida, que é que as pessoas barram os nossos acessos. E eu ganhei coragem, agarrei a senhora pelos braços, olhei para a senhora e disse à senhora o seguinte: eu para si e para a prova, eu não vou ser um Ironman, mas eu para a minha mulher e para os meus filhos que estão ali na bancada, eu posso ser Ironman. E nisto a senhora, e eu já estava emocionado, e nisto a senhora emociona-se e olha para mim e diz-me: vá, esconda o número e não corta a meta. Vejam, uma pessoa que me barrou, que depois me permitiu avançar, mas que ainda assim não me estava a deixar desfrutar no fim. Vejam lá se não é isto que acontece na nossa vida constantemente. Nos negócios, no casamento, no nosso dia-a-dia com os amigos. Pessoas que nos barram, mas depois nos abrem as portas, mas depois dizem-nos que não pode ser. E nisto eu vou, com uma falange incrível de apoio, equipe-me e arranco para a maratona. É incrível que eu fui a última pessoa a entrar para a maratona. Eu fui a última pessoa, depois de mim já não entrou mais ninguém para a prova da maratona. E na prova da maratona acontecem muitas coisas, não é? São 42 km, depois de 4 a nadar, 180 de bicicleta, todo este acontecimento, e eu penso: não, eu agora já cheguei aqui, eu tenho que chegar ao fim. E a prova da maratona eram mais ou menos 4 voltas, uma estrada que vai para o Guincho, volta, vai ao centro de Cascais e depois regressa lá ao meio da reta que vai para o Guincho. E eu entro para a última... Eu entro para a maratona e quando eu entro para a prova, depois de sair da zona de controle, tenho o meu amigo Fernando a gravar e que me acompanha durante alguns, não sei se foi metros, se foi quilómetros, não posso precisar. E há uma altura que eu digo: agora vai começar o Ironman. O Ironman começa agora. Depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de toda a prova, todo o sofrimento, toda a agonia, toda a frustração, sentir que havia realmente ali pessoas a apoiar, sentir que havia pessoas que não era a prova delas, mas que ainda assim estiveram ali durante aquelas horas todas e que estavam ali a dar as suas palavras de apoio. Aquilo foi realmente impactante. E fez muita diferença para quem entra num momento daqueles, saber que há um ambiente de apoio. E mais uma vez eu transponho isso para a nossa vida. Quando nós na nossa vida não temos apoio, quando nós na nossa vida vivemos num ambiente tóxico, torna-se muito mais difícil alcançar os nossos objetivos. E eu continuo
E na primeira vez que passo, na zona central, na zona do centro de Cascais, já toda a gente tinha ido conversar com os árbitros, já toda a gente tinha perguntado se eu estava dentro ou estava fora, e aí a minha mente ficou descansada que eu estava dentro da prova, estava qualificado, o meu PIN continuava a seguir lá no tracking do Ironman, e eu aí só tinha que gerir o meu esforço para fazer a maratona no tempo limite. De qualquer forma, eu ia sempre conseguir concluir. Podia já não ser dentro da prova. Era a minha mente a falar comigo. Tu vais concluir. Nem que vás a passe, vais conseguir. Agora, o ideal era concluir dentro do tempo limite da prova. Então, preocupações. Hidratar, fazer vários períodos de alongamento para tirar as dores. As dores já eram muitas, principalmente na zona dos ombros, zona do pescoço, devido à bicicleta. E algumas dores nas pernas, poucas nas costas, mas a maratona vai debilitando quilómetro após quilómetro, dores nos tornozelos, dores nos joelhos, mas as coisas iam-se compondo. E sempre que eu ia e que voltava, eu tinha um feedback das pessoas que estavam a apoiar, e isso foi muito importante. E houve momentos em que eu tive o Leonardo e o Fernando, principalmente, a dar uma grande força. Os meus filhos, a minha mulher, emocionados, e uma bancada de apoio de gente importante. E até ao quilómetro 32 eu estive sempre com os três senhores das bicicletas que me foram apoiando e que me foram empurrando para não ficar cada vez mais para trás, e foi uma conversa houve momentos de conversas muito engraçadas, mas a partir do quilómetro 32 que eu fui alertado que tinha que terminar a prova até à 1h15 da manhã, e começámos às 9. Eu comecei a fazer as contas e vi que o passo que eu tinha e o nível de esforço que eu estava neste momento a gerir já não ia permitir eu chegar à 1h15. Mas ainda assim, a mente ali já estava mais animada, e eu disse, não, eu vou acelerar o máximo que eu puder, já estou no fim. Então até ao quilómetro 32 eu estive sempre em último, e a partir do quilómetro 32 eu ultrapassei a primeira pessoa. Eu já não era o último. E esses senhores que estiveram comigo durante várias horas ficaram para trás e deixaram-me uma mensagem de apoio e de entusiasmo e motivação. E eu agarrei-me a isso, e nos seguintes 10 km eu passei de um passo de 8 para um passo de quase 5,50, 6, para conseguir atingir cortar a meta dentro do tempo. E a verdade é que se eu fosse a fazer as contas, eu nunca teria cortado a meta dentro do tempo, porque deram-me uma informação que era 1 hora à 1h15 e era até à 1h30. Não sei se foi propositado, se foi brincadeira. A verdade é que eles obrigaram-me a fazer uma gestão diferente do meu esforço. Essa informação obrigou-me a acelerar. E com as últimas forças que me restavam, e já na reta final, novamente o apoio dos amigos, eu consegui concluir e passar pelos checkpoints todo dentro do limite, e concluí a prova com 16 horas e 21 minutos. Aconteceu tudo nesta prova do Ironman, e esta prova do Ironman foi uma imagem daquilo que tem sido a minha vida, e que acredito que é a vida de muitos de nós. É pessoas a impedirem que nós avancemos, pessoas a bloquearem-nos, pessoas a ancorarem-nos, e tudo depende de nós, tudo depende da nossa mente, tudo depende da nossa vontade, e fica tudo mais fácil quando os ambientes que nós vivemos são ambientes feitos de pessoas que puxam por nós, que nos incentivam e que nos fazem acreditar que tudo é possível. Qual é a parte melhor de tudo isto? É que é no processo, é durante o processo,
Não é no dia, não é quando nós cortamos a meta. É durante o processo que nos transformamos. Essa é que é a grande chave. E é incrível como o cérebro hoje, quando ele me tenta sacanear, eu uso o Ironman para dizer, não, tu já fizeste o Ironman. E para vos dizer o seguinte, se nós nos deixarmos levar pela nossa mente, nós nunca entramos em movimento. Uns dias depois eu lembro-me de ter estado a pensar e o meu cérebro começou-me a dizer, estava bom tempo, a temperatura não estava assim tão má, tiveste sorte. Portanto, se nós nos deixarmos levar pela nossa mente, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Lembrem-se sempre que existe o corpo, existe a mente e existimos nós. E somos nós que comandamos. Lembrem-se sempre, quando nós comandamos a nossa mente, o nosso corpo obedece. E é com isso que eu vos deixo, com essa mensagem. Acreditem em vocês próprios, não desistam, coloquem-se em movimento. The knees of my jeans are torn. Sweat coming through my shirt. Keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. You know you're gonna see Atenção ao volante, mulher. Ironman já. Ironman. wait another minute. Vai, amor! Vai, amor! Conseguiste, cara! Vai! Uhul! É só mais uma palavra! Vai, amor! Vai! Vai, amor, tu consegues! Vai, tu consegues! Vai, amor! Vamos lá, Carlos!